Bom dia, mulheres lindas. Como vocês estão hoje? Muito bom estar aqui. Bom Kim. Hoje estamos iniciando mais uma jornada aqui na nossa casa do Conselho das 13 Matriarcas. Olha, gente, como o tempo tá, né? Vamos dizer assim, voando, voando, voando. Já estamos no meio da nossa jornada. É a sétima lua, a lua ressonante do macaco. E nessa lua a gente vai trilhar o caminho do amor. A matriarca que ama a verdade e nos ensina a viver a vida com prazer, com alegria, com amorosidade, né? Ela nos ensina a estarmos conectados com a nossa vida física, né? Com a nossa vida material. E a nossa jornada dessa lua, a gente vai entender um pouquinho melhor, né? Como ter a sabedoria de equilibrar, né? As nossas experiências de forma plena. Nós vamos atravessar a, a conexão com a tríplice face da deusa. Começamos com a menina na jornada anterior. Então, hoje nós estamos na mulher, na mãe, né? No aspecto pleno. Se a gente fosse olhar assim as fases da lua, seria a lua cheia, né? Então, o aspecto da plenitude, da abundância, da fartura, né? Da riqueza. E a matriarca que nós nos conectamos nessa alunação, que é da cor dourada, amarela, ela tem tudo a ver com isso, né? Então, conforme a gente vai se movimentando por esses 13 dias, a gente vai sentindo a frequência gostosa, amorosa, né, da Mamãe Oxum, que é, né, um orixá da cultura iorubá, né, das raízes africanas. E que, na verdade, ela faz sincretismo com muitas outras divindades, né? Assim, se a gente for olhar assim friamente, é como se ela fosse a Lakshmi na Índia, né? E outras faces do feminino em outras partes da, do mundo. Então, para a gente iniciar a nossa jornada, eu vou abrir com a prece as 7 direções galácticas, pedindo para que cada uma esteja agora na sua presença, fechando o nosso campo aqui e agora, né? Sentindo o nosso coração e respirando profundamente. Desde a casa leste da luz, que a sabedoria se abre em aurora sobre nós, para que vejamos as coisas com clareza. Desde a casa norte da noite, que a sabedoria amadureça entre nós, para que conheçamos tudo desde dentro. Desde a casa oeste da transformação, que a sabedoria se transforme em ação correta, para que façamos o que tenha que ser feito. Desde a casa sul do sol eterno, que a ação correta nos dê a colheita, para que desfrutemos dos frutos do ser planetário. Desde a casa superior do paraíso, onde se reúnem a gente das estrelas e os antepassados, que as suas bênçãos cheguem até nós agora. Desde a casa interior da Terra, que o pulsar do coração de cristal do planeta nos abençoe com suas harmonias, para que a paz se estabeleça na Terra. Desde a fonte central da galáxia, que está ao mesmo tempo, em, em todas as partes ao mesmo tempo, que tudo se reconheça como luz de amor mútuo. Paz, Rayu, Unabiku, Evamaya e Marrom. Ayum, Unabiku, Evamaya e Marrom. Ayum, Unabiku, Evamaya e Marrom. Salve a harmonia da mente e da natureza. A cultura galáctica já está aqui.
Arro. Estão em sintonia com o nosso coração. Peço permissão agora à Casa do Conselho para que estejam juntas nesta nossa sétima jornada, envolvendo o nosso campo com a sua luz de proteção. Que as suas energias estejam conosco neste dia, trazendo, né, todas as bênçãos da sétima alunação. Peço a permissão dos guias, mentores, protetores, da divina presença de cada uma de nós aqui, para que feche esse campo e que nós possamos receber não só como uma informação, mas como uma transformação nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, nos sentidos, neste pulsar da segunda dimensão que estamos atravessando aqui, unindo, né, o tom elétrico, dando uma direção para o serviço a que viemos nos sintonizar nesta onda encantada dentro do anel da semente ressonante. E que possamos nos alinhar com os nossos sonhos, realizando tudo o que a nossa alma está pronta para realizar. Então eu convido a que cada uma esteja na sua presença enquanto estiver assistindo, sentindo a amorosidade, sentindo a força, sentindo a verdade de Mamãe Oxum. Ora é eu. Então, respirando, a gente vai agora compartilhar o material. Bem, espero que todos estejam vendo e sentindo, né, a força da Grande Mãe. Então, nós vamos adentrar a esse portal, né? E assim, essa é uma energia muito especial, né? Apesar de ser uma energia que talvez não tenhamos tanta familiaridade para quem não conhece muito, né, das religiões afro-brasileiras, mas é um arquétipo, né? É o arquétipo da Grande Mãe dentro da cultura iorubá, juntamente com o Iemanjá e as grandes Iabás. E em outras, como eu disse, né, ela me lembra muito a energia de Lakshmi também, traz muito essa frequência, né, da abundância, do ouro, da riqueza, da fartura, do amor, né? E a matriarca da sétima alunação traz tudo isso, né? Nessa jornada a gente também vai revisitar o caminho do visionário, né, dentro do pulsar da segunda dimensão dos sentidos. Então eu trouxe também nesse nosso caminhar aqui a reafirmação com o nosso intento, com o nosso sonho. Então, como é que o nosso sonho está sendo manifestado nesse momento, né? De que forma que ele está sendo movimentado dentro de nós, de que forma que ele está sendo nutrido dentro de nós, para que a gente realmente possa seguir na direção da sua realização. Hoje nós vamos adentrar um pouco sobre, né, um pouco mais sobre a matriarca e já trazer o tom, né? Vamos dizer assim, qual vai ser a frequência que vamos mergulhar nos próximos 13 dias, ok?
E assim, estamos numa onda encantada muito especial, que traz a iluminação, né? Então, por isso que mesmo que você esteja vendo agora, no futuro, essa aula, a força da iluminação, né, nos conecta com aquilo que há de mais elevado dentro de nós, com simplicidade, com verdade, e que o amor transborde em nossas vidas. Então, eu vou abrir a nossa jornada, né, com uma oração. A grande Senhora, grande Mãe do mundo. Eu retirei essa oração do livro de Mirella Fowler. Abençoe-nos, abençoe-nos, Mãe, com a capacidade de amar, de compartilhar amor com verdade e fé. Toque o nosso coração, Mãe, despertando o sentido profundo do perfeito amor e da perfeita confiança. Que possamos trabalhar, Mãe, para fortalecer e curar a irmandade entre as mulheres e entre todos os seres, para que saibamos que estamos indefectivelmente juntos, como uma grande família. Dê-nos força, ó Deusa, para ver a beleza, nossa beleza, que é toda sua, mesmo nos momentos difíceis. Traga-nos a luz para enfrentarmos os conflitos, vendo-os como fontes de crescimento e ancoradas na coragem para ser. Liberte-se da vaidade, do medo, da mágoa, para seguirmos adiante, cuidando do que é sagrado, desatando nós e usando os mesmos fios para fazer arte, ressignificar e enfeitar o encontro, até que a tessitura precise ser refeita novamente e novamente, cada vez mais bela, mais livre, mais plena. Ilumine nossas mentes para que não aprisionemos na ilusão de que a obra algum dia estará pronta e perfeita, para que possamos fazer o nosso melhor sem culpa e com alegria. Ilumine os nossos corações para se lançarem à dança da paz, abrindo as asas para o teu amor, que flui e flui rumo à inteireza de seu mistério infinito. Ofereço-lhe, Mãe amada, minha eterna gratidão e meu profundo amor. Então, vamos falar um pouquinho sobre o Xum, a Senhora das Águas Doces, né? É, eu não vou aprofundar muito na temática. Depois, no nosso último encontro, eu vou trazer novamente a energia de Oxum, a gente vai falar um pouquinho desse arquétipo. Hoje a gente vai sentir a vibração dela, tá? Então, esse orixá, que é, na verdade, um deva, né, da natureza, é uma força da natureza, que é a força das águas doces, dos rios e das cachoeiras. Atua como a senhora, né, que comanda, né, os elementais das águas, regendo o domínio do amor, da prosperidade, da fertilidade e da maternidade. A sua influência é vasta e ela se manifesta tanto no aspecto material, aliás, emocional, né, quanto no material e físico. Então, a Mamãe Oxum, ela trabalha muito a energia do nosso amor próprio, principalmente, porque o amor próprio, ele vem primeiro, né? Ele está em primeiro lugar, porque sem isso a gente não consegue amar e nem realizar nada, tá? As principais áreas de atuação, então, é no campo emocional dos relacionamentos, rege os sentimentos, promovendo amor, autoestima e harmonia nas relações. É a força que cuida da alma e do equilíbrio emocional. Traz a fertilidade e a vida no plano biológico, atua na divisão e multiplicação celular, sendo responsável pela formação da vida. Protege as mulheres grávidas, os fetos e as crianças até que aprendam a falar. Traz prosperidade e riqueza. É a dona do ouro e dos metais preciosos, trazendo sorte, abundância e sucesso nos negócios e jogos. E na espiritualidade, ela rege a magia, né? Ela detém o conhecimento do ocultismo e da feitiçaria, sendo também a senhora da intuição e dos oráculos, né?
Então é ela que comanda a energia do jogo de Ifá, que é o jogo de búzios. Oxum traz o ouro, que é o brilho da verdade, aquilo que é puro como a luz do sol, quando reflete nas suas águas doces. O raio de luz solar brilha intensamente no reino de Oxum, para lembrar a todos os seus filhos quem realmente são. Rege o amor, a maternidade, a prosperidade, proporcionando abundância a todos que a ela recorrem. Traz paz e serenidade, e o seu espelho não permita que mintas a si mesma, revelando tudo o que está oculto. Por esta razão, Oxum, como uma grande mãe, cura as emoções adoecidas, trazendo da fonte o amor divino em todas as suas manifestações. Não julga, mas orienta, conduzindo seus filhos ao reto caminho, que a cada vez mais os leva à felicidade verdadeira. Sem Oxum não há vida, e todos os sentidos são experienciados. Sua riqueza e beleza são inigualáveis, e iluminam o caminho de todos os que buscam o sentido verdadeiro para suas vidas. Ajuda a restaurar o amor próprio perdido, abrindo caminho para o amor genuíno entre outras pessoas. Oxum é riqueza, fartura e o aspecto puro da Mãe Divina. Então, ele traz essa energia dourada, né? A energia da cor amarela, a energia do sol. Então, Oxum, ela se expressa quando nós estamos em contato com a natureza, naquele momento em que os raios solares tocam as águas, né? E revela aquele brilho intenso, né? Que ilumina toda aquela área que muitas vezes ela acaba sendo mais escura por conta da mata. E quando o raio toca na água, né, é como esse encontro do masculino com o feminino. Então, quando nós estamos em conexão com a energia da natureza, com a energia das matas, com a energia das águas, né, doces, dos rios, das cachoeiras principalmente, é, nós estamos ali purificando também, não só o nosso corpo, né, toda aquela conexão com o ambiente em si, mas principalmente a limpeza da alma, né? Um banho de cachoeira é sempre algo assim incrivelmente purificador, né? E renovador. Então, sempre que a gente precisa renovar as nossas energias, é importante o banho, né, da cachoeira, que a Mamãe Oxum traz para nós. Então, que esse orixá possa nos abençoar profundamente nesse momento, com essas energias de abundância, e que cada célula do nosso corpo possa ser banhado por essa luz dourada que penetra agora dentro de nós. O caminho do visionário. Então, voltando lá no comecinho, né, da nossa jornada, na terceira lua, na lua elétrica, nós vivenciamos o caminho do visionário. Então, a gente já vivenciou esse caminho, a gente já sabe como que é ter a clareza necessária para acessar, né, o campo dos sonhos e a partir daí manifestar a nossa realidade. E nessa jornada a gente vai reafirmar o nosso sonho, ter mais clareza dele, ter mais consciência, ter mais sintonia. Então, esse é um momento bem importante para a gente se conectar mesmo, né? Pode pegar o seu filtro dos sonhos, ou olhar para ele, meditar nele e relembrar tudo aquilo que foi colocado ali. Quando seguimos o caminho do visionário, somos capazes de tornar a verdade visível. Entre as sociedades indígenas, os visionários podem ser xamãs ou artesãos. Mas o que é mais importante, esses grupos sociais encorajam todos os seus membros a dizer e a expressar a verdade. O princípio que guia o visionário é dizer a verdade sem acusar nem julgar. Quando expressamos o visionário interior, conhecemos e compartilhamos nossos objetivos criativos, nossos sonhos de vida,
Agimos a partir do nosso eu autêntico, somos sinceros e honramos as quatro maneiras de ver. Então, esse é o caminho do visionário, né? A gente vai reforçar isso para que, na medida em que a gente for trilhando esse pulsar dos sentidos, possamos realmente, assim, nos conectar, nos sintonizarmos com a nossa essência, com o nosso eu verdadeiro. E aí, né, trazer toda essa força que reside dentro de nós, né? Que essa energia possa fluir diretamente da fonte de Runabiku e que ela se espalhe pelo nosso caminho, né? Então, visualizar esse caminho, né, como uma estrada, como um rio, a própria vida ali, né, se mostrando para qual é o seu próximo passo, né? Qual é o próximo passo que você deseja dar? Isso é muito importante, né? Mesmo que você não consiga ver a jornada toda, porque não é possível mesmo, né? Cada passo que a gente dá vai revelando os próximos passos. Mas a intenção clara, né? Alinhada com a sua verdadeira essência, canalizando essa energia, sintonizando, se harmonizando, né? Ressonando, né? Assim, nós estamos na lua da canalização, então nós estamos canalizando as energias do nosso eu maior. A partir daí, a gente vai conseguir chegar onde a gente deseja. Então, o caminho da visionarização, né? Então, quais são as características do visionário dentro de nós, né? Então, o visionário, ele estimula que a gente expanda os nossos dons e talentos e encontre esses recursos. Muitas vezes o recurso, desculpa, gente, deixa eu só fechar aqui um pouquinho. Passou um avião aqui em cima. Então, assim, o visionário, é, ele é muito importante porque, né, a visionária, aquela mulher que enxerga lá na frente, porque senão a gente fica rodando, né, muito assim, andando em círculos, sem ter muita clareza. Então, ele ajuda a que a gente possa ter objetivos criativos e sustentar os sonhos da nossa vida. Então, ele dá essa expansão aos dons, talentos, recursos, enfrentando os testes e desafios para alcançar os nossos sonhos mais elevados. A autenticidade, né? Ele estimula a nossa autenticidade. No arco sagrado encontramos a autenticidade e voltamos a ser quem somos. Esse arco sagrado é um local da natureza, né? Acho que vocês devem se lembrar, onde muitas vezes havia assim uma jornada, uma caminhada até esse local, né? Uma peregrinação, que normalmente eram longas distâncias e no alto de montanhas, né? E chegar ao arco sagrado, muitas vezes, a própria jornada já era transformadora, né? E quando nós chegamos nesse arco sagrado, é, é, dentro de nós também, aqui na jornada, é o reencontro com a nossa essência. Nós voltamos a ser quem nós somos, né? É, e isso dentro da linguagem xamânica, mas isso pode vir de muitas formas. Isso pode vir através da conexão com elementos que sejam sagrados para você, né? Pode ser na devoção a, a algo que para você é muito importante, pode ser na execução de um projeto, pode ser de muitas formas vivenciado, né? Então, isso vai trazendo para nós de volta essa autenticidade. Então, a verdade, ela precisa ser dita. Nem sempre ela é bem recebida, mas ela precisa ser dita sempre. E a forma de nós dizermos a verdade é sem acusações e julgamentos, né? Expandindo então a nossa capacidade de expressar como as coisas são, né? Dizer com clareza aquilo, sem medo, também do julgamento externo.
E muitas vezes a gente tem que atravessar situações, experiências, né? E nos relacionarmos com pessoas que não têm ainda essa percepção, não têm ainda essa condição de não julgar, não acusar. E isso faz parte, tá? Então, até não se incomodar com o julgamento externo também faz parte da nossa evolução. E para isso a gente precisa desenvolver as quatro formas de ver, que é a intuição, a percepção daquilo que eu capto pelos meus sentidos, né? O discernimento entre aquilo que eu vejo, sinto e faço, como as coisas chegam para mim, e a minha visão, né? A visão em si. Então, essas características, elas nos fortalecem no arquétipo do visionário, tá? Então, a gente precisa realmente se apropriar disso, né? Abrir esse livro do conhecimento e enxergar aonde nós queremos chegar. Aqui a gente vai falar então da matriarca da sétima alunação, aquela que ama a verdade em todas as manifestações de vida. Muito bem, né? Entrar nessa frequência é de fato uma bênção, né? A gente começa a transbordar isso em todas as nossas células, né? A frequência do amor, ela é muito transformadora, de verdade, né? Então a gente está numa jornada muito especial, porque ela fala muito da sabedoria, a vida, viver com sabedoria a nossa vida aqui na matéria. Nem viver de forma espiritual demais, nem viver de forma material demais, é preciso um equilíbrio, né? E esse equilíbrio é o que essa matriarca nos propõe. Mas para isso a gente tem que estar muito bem alinhado e resolvido com as questões da vida física, vida material. Então, o ciclo correspondente a esta alunação é o amor à verdade. O seu ensinamento é a compaixão e a sabedoria do amor e da nutrição. Então, isso é bem importante, porque o que que nós estamos nutrindo nessa jornada vai reverberar nas próximas 6 luas, né? Ela vai, é como que canalizar a energia de todas as 13 luas, né? É o centro, é a sétima. Então, dentro da cosmologia maia, da numerologia maia, vamos dizer assim, né? Dos números, dos códigos do tempo, o número 7 é um número muito importante, porque ele é exatamente o meio da correspondência, né? Ele corresponde ao corpo, né? Que canaliza aquilo que nós vivenciamos até a sexta lua, né? Então, tudo aquilo que a gente vivenciou até a sexta lua nos preparou para esse momento, né? Então, a consciência ela vem com muito mais força, com muito mais intensidade, com muito mais clareza, né? Nós preparamos o caminho de forma individual, trazendo equilíbrio das polaridades, né? Como a gente conversou, do masculino e do feminino, curando as nossas feridas da infância. E a partir de agora, começa o nosso servir mesmo ao coletivo, que a gente vai vivenciar da lua 8 até a lua 13. Então, essas duas potências, né, o individual e o coletivo, dentro de nós unidos, se encontram como que nesse encontro das águas, né, do Sol com a energia solar entrando na água, que também é uma energia lunar, né? Se a gente parar para pensar. A Lua rege muito as águas, as emoções. E nós estamos no pulsar dos sentidos, da segunda dimensão.
que faz uma conexão com a luz elétrica e faz uma conexão com a luz espectral. Então, faz aqui um triângulo perfeito dentro do circuito da onda encantada, onde a gente vai, né? Se a gente parar para observar o desenho que faz, né? É um triângulo para baixo, né? E também representa o feminino sagrado, a Ione, né? Então, o aspecto Yin, para que o Yang, né? Quando ele se completar aí nas próximas 6 luas, possa nos levar na realização do nosso intento, ok? Então, este ciclo é isto. Ela traz a sabedoria do amor incondicional e da sabedoria sexual. Nós trabalhamos um pouco isso na anterior, né? Essa visão da sexualidade sagrada, da conexão do masculino com o feminino. E aqui nesta lunação a gente vai vivenciar a coisa na prática, né? Então, toda a ação da vida física é sagrada, tanto quanto o crescimento espiritual. E a sabedoria sexual é a sabedoria do prazer em estar vivo, né? Então, o sexo ele não é pura e simplesmente uma conexão no âmbito físico de contato direto com um homem ou com uma mulher, seja lá o que for, né? Não importa. Mas vai além, né? O quanto a gente transborda prazer. E muitas vezes isso é percebido pelas pessoas como um grande magnetismo que a gente vai emanando, né? Então a gente vai criando um campo vibratório de muita abundância, né? De muita prosperidade. E é isso que a Mamãe Oxum traz também. Ela também rege a sexualidade porque ela rege a maternidade. Ela rege a geração da vida também, né? Essa multiplicação celular, né? Então, ela é a guardiã do amor incondicional e da sabedoria sexual. É lógico que eu estou trazendo uma face do feminino aqui, mas poderia ser a face de Lakshmi, poderia ser a face de outras deusas, incas, maias e astecas, outras deusas egípcias, outras deusas, do Oriente Distante, não importa. Mas de alguma forma eu sinto que essa frequência, ela é especificamente da cultura iorubá, é muito importante porque ela traz muito uma ancestralidade lá de trás, bem lá de trás mesmo, bem do comecinho mesmo da nossa caminhada aqui pela Terra, né? Onde, inclusive, boa parte da humanidade está muito relacionada ao continente africano, né? Então a gente vai honrando também a presença do continente africano na nossa existência, tá? O ensinamento dessa nação é amar o corpo e honrar os prazeres da vida humana, fazendo tudo com alegria e leveza. É um aprendizado, né? É um aprendizado, é um caminhar. Muitas vezes a gente tem que curar muitas coisas para chegar nesse lugar, tá? E o alerta dessa matriarca é assim. Muitas vezes a gente busca prazer, né? Quando eu falo a gente, eu não falo a gente aqui, mas de um modo geral, as pessoas. Então a gente está buscando prazer na vida e muitas vezes essa busca ela se confunde e acaba sendo uma fuga, né? Em vez de ser uma busca, é uma fuga. E aí é onde ela fala que, né, é importante olhar para os nossos comportamentos compulsivos, tudo aquilo que a gente faz de forma ansiosa, automática e como que para preencher um vazio, para preencher uma falta, uma carência. Então, quando nós estamos vivenciando na carência, a gente acaba
trazendo experiências de carência para o nosso campo também, né? Então, o importante é entender que a sexualidade, ela é tudo, né? É o prazer corporal. É respirar, é comer, é caminhar, nadar, trabalhar, brincar, amar, fazer amor. Tão importante, tão necessário, dançar, cantar, rir, meditar com regularidade. Ou seja, tudo isso precisa estar acontecendo para que você não caia numa compulsão, num vício, em busca desses prazeres de forma assim, tipo, tem um buraco ali, vamos preencher esse buraco, né? Então, esse é o cuidado que a nossa alma busca, precisa. Então, as lições da sétima matriarca, que está conectada com o avô Sol e a cor amarela, né, é, são as seguintes. Então, a mãe da sétima alunação ama todos os filhos igualmente, sem distinção. Ela não, vamos dizer assim, beneficia uns e prejudica a outros. Não, ela dá igualmente. E de que forma que ela faz isso? Ela oferece, né, toda a sua abundância amorosa, né, e vai permitindo que a gente tenha as nossas lições de vida, vai permitindo que a gente tenha as nossas escolhas, né, cometa os erros que tiver que cometer, né, mas nos passando o entendimento, né, a compreensão de que cada ação tem uma reação e tudo tem consequência. Então, na vida nós podemos tudo, né? Assim, a gente pode tudo mesmo. A gente pode viver qualquer experiência, mas nem todas as experiências nos convêm. De que forma? Individualmente falando, nem tudo que é para o outro é para mim, né? Nem tudo que funciona para outra pessoa vai funcionar para mim. Então, realmente, né, a nossa verdade ela vem sendo reforçada aqui. Amar a verdade é isso, né? O que é que convém a você? O que que é bom para você? E é daí que vem a sabedoria. E muitas vezes a gente só percebe quando a gente erra, né? A gente vai se conhecendo também nos erros, porque vai se experimentando. É igual criança, né? Então a gente tem a nossa criança e a gente precisa deixar a nossa criança experimentar. A gente precisa deixar a nossa menina, a nossa adolescente vir para fora. Muitas vezes ela tá lá, né? Reprimida, quieta, ou sofrendo, seja lá o que for, né? Então, trazer e acolher a nossa menina e a nossa adolescente, essa mulher que começa a sonhar lá nos primeiros anos de vida, e juntar com o momento presente, e dizer assim, o que que eu aprendi com os meus erros, né? Então ela não tira as armadilhas do caminho, nem as pedras, mas ela nos ajuda a aprender com as nossas falhas. Então, essa é a principal lição dessa lua, né? O que que as nossas falhas, os nossos erros, a nossa dificuldade de lidar com o outro, aceitar o outro como ele é, né? Muitas vezes a gente espera demais e eu tô aprendendo a esperar cada vez menos, né? E fazer o que precisa ser feito sem esperar nada de retorno. É, e dar o nosso melhor, né? Sem essa fantasia, sem essa ilusão de que se você fizer, o outro também vai fazer. Isso é uma bobagem, né? Então, ela cura as feridas do coração. Essa é a matriarca que cura as nossas dores, né? Ela apaga, ela literalmente lava, né? Um banho de cachoeira lava qualquer mágoa, qualquer decepção, qualquer tristeza e nos lembra dos princípios da ação e da reação. Ela nos ensina a cuidar da saúde do corpo e da mente, respeitar
conectarmos as nossas necessidades, então você precisa conhecer suas necessidades emocionais. Uma das maiores questões ligadas aos vícios, ou a essas buscas vazias, é justamente não saber qual é a sua necessidade. E aí você vai absorvendo qualquer coisa, né? Vai recebendo, recebendo, e às vezes aquilo vai virando uma quantidade enorme de lixo, de entulho que a gente vai acumulando. Também nos ensina a alimentar bons pensamentos para atrair situações benéficas, expandindo o amor pelo todo, poderemos amar o nosso próprio eu. Tem alguns errinhos aqui, mas depois eu corrijo, tá bom? Então, o intuito dessa alunação é evoluir, crescer e aprender, com tudo, com os erros e com os acertos. É aquela que ama a todos. Hoje nós estamos na lua nova, então hoje já é um bom momento para a gente se conectar com as lições da lua nova. Depois eu vou passar isso lá no chat também, né? Quais são o que que a gente precisa limpar em relação a essa alunação, né? Fazer a nossa queima, se for possível, lógico, né? Às vezes não é, mas pelo menos fazer aquela limpeza, né? Alguma forma de liberar aquele, aquelas questões ligadas à lua nova, ou lua negra, né? Enfim, não importa. Que a lua negra ela corresponde a 3 dias antes da lua nova, como a gente já conversou. Então, na lua nova, a gente vai ter uma tarefa, que é agora, tá? Então, é a guardiã das crianças para que se desenvolvam com liberdade e respeito à autoexpressão, encorajando-as a fazer o seu melhor. Então, ela cuida da nossa criança interna, tá? Então, ela cuida das crianças e cuida da nossa criança interna. Porque se a gente tem feridas na infância, talvez cada vez mais a gente vai caminhando e limpando e curando essas feridas, mas a gente tem que entender que não é só cuidar, curar as feridas, é aceitar receber amor do próximo. Muitas vezes a gente não aceita receber, né? Não sabe receber. E aí também a abundância não chega na nossa vida. Então, a gente dar amor é tão importante quanto receber amor. E ela nos ensina a ter encontrar esse meio, tá? De amar e ser amado, tá? Que é através da verdade que isso ocorre. Mãe nutriz, guardiã dos atos de prazer e da sabedoria sexual, né? Então, o que que é isso? Ela é a mestra e amiga que nos apoia o crescimento. Então, através da sexualidade, as crianças nascem, né? Nós encontramos a profundidade no amor romântico, nós nos conectamos com a vida de forma mais intensa, nós temos vitalidade, temos aquele tesão pela vida, né? Aquela alegria de viver. E isso vem, através do estímulo das nossas habilidades, né? Sem julgamento, sem críticas, sempre. E é interessante porque tanto o visionário, enquanto arquétipo, é ativado, ele estimula esse desenvolvimento de expressar sem julgar, quanto Mamãe Oxum e a matriarca da sétima alunação, que é a frequência universal, né, dessa, enfim, dessa frequência feminina, nos ajuda a expandir a nossa essência em muitos níveis. Então, ela nos ensina a curar através do perdão, do auto-perdão, da compaixão para conosco.
E a alegria de viver no aqui e agora, aceitando as nossas sombras com aceitação, né? Assim, repetir aqui, mas é no sentido de aceitar sem nos julgarmos. Porque às vezes a gente não consegue até não julgar o outro, né? Ser con- condescendente, mas a gente não consegue ser assim com a gente, sem o julgamento, auto-julgamento, por ter determinadas fraquezas, por ter determinadas carências, por ter determinadas dificuldades. Esse auto-julgamento ele é mais perverso do que o julgamento externo, o julgamento alheio, porque na verdade ele nasce do auto-julgamento. O julgamento pelo outro, ele nasce no julgamento que a gente tem por nós mesmos. Então, a mãe, né, desta alunação, ela nos ajuda a sair das prisões internas, tá? Destas restrições. Ela quebra as nossas prisões. E o animal totem dessa lua, que é a lua do macaco, né? Achei tão interessante. Resolvi deixar essa imagem porque ela é muito auspiciosa, como diz, né? Lá na Índia. Então, assim, que ela venha com toda essa alegria, com toda essa irreverência. Eu desejo uma jornada alegre para vocês, uma jornada de puro deleite, tá? Eu estou amando fazer essa jornada. Mesmo aqui, né, falando com vocês no futuro, eu sei que isso vai chegar no coração de cada uma. E eu sinto cada uma aqui nesse campo amoroso, né? Recebendo as frequências do macaco. E a gente vai olhar um pouquinho para esse totem agora, né? Que é o totem que rege a lua ressonante. Então, o macaco, ele traz o quê? A alegria, a leveza, nos ensina a não levar a vida tão a sério e encontrar prazer nas pequenas coisas, a rir de nós mesmos. Ele nos lembra que a evolução espiritual não é uma linha reta, mas sim um movimento constante, cheio de improviso, falhas e aprendizados. Então, o macaco, ele é, né, dentro da frequência dos Kins, ele é o mágico, ele é o ilusionista, né? Nada é o que parece, nada parece o que é. E assim, a gente fica, né, brincando com a realidade, mas, logicamente, com o compromisso de que esta nossa realidade se torne cada vez mais interessante, que a nossa experiência aqui no planeta seja mesmo muito interessante, né? Que a gente possa gerar frutos cada vez mais saborosos, né? Então, tem a inteligência, a criatividade que ele desperta. É o símbolo da mente fértil, porque o macaco trabalha a mente, né? Ele é capaz de criar novas realidades alternativas. Olha que interessante. Olha isso, né? O macaco cultiva a perspicácia para enxergar a verdade por trás das aparências e das máscaras. Ele traz adaptação, nos inspira a sermos flexíveis, ajustarmos as mudanças, encontrar soluções criativas para o desafio que vem. Em todo caminho tem desafio, né? Até para viver com leveza, que é uma coisa assim, nem sempre é fácil. A gente tem que quebrar muita estrutura velha e rígida para viver com leveza. E não é o lugar que faz, né? É você que faz o lugar. É lógico que quando a gente vive, né, tem a oportunidade, a permissão de viver na natureza, é muito gostoso. Mas a gente pode trazer a natureza para dentro de nós também, né? Trabalha os relacionamentos e a comunidade. Então, ele valoriza as relações sociais, incentiva a colaboração, o apoio mútuo e a celebração. Desmascara o ego. Ele aparece como o trapaceiro sagrado, provocando e desestruturando padrões rígidos para liberar a alma dos grilhões do ego. Sua mensagem é de desapego e liberdade. Aspectos espirituais que ele trabalha. O macaco é o guardião da inteligência intuitiva, da criatividade espontânea, da alegria, que antecede a virtude.
Ele observa o mundo de ângulos diferentes, vê padrões onde outros veem caos e ri da vaidade espiritual. Sua presença é um convite para revisitar a leveza perdida e confrontar o ego disfarçado de sabedoria. Isso é muito interessante, né? O quanto a sabedoria, ela é, vamos dizer assim, palco de muitas ilusões também, né? Porque, principalmente no caminho espiritual, o ego, ele toma conta do caminho espiritual. Mas eu nem vou entrar muito nesse mérito, porque eu quero uma jornada bem leve, bem gostosa, né? Então eu abençoo todos os egos, meu e de todas as pessoas que cruzarem no meu caminho e que vocês façam o mesmo, né? Sem se apegar, né? E essa sabedoria do macaco é muito legal, porque permite que você realmente atravesse, né? Faça a jornada da ponte, né? Da travessia, vá para o outro lado onde as coisas fazem mais sentido. Em resumo, o totem do macaco no xamanismo traz ensinamentos profundos sobre leveza, criatividade, adaptabilidade, autoconhecimento. Ele nos inspira a viver com alegria, a reinventar nossos padrões, a celebrar a magia da existência, sempre com bom humor e confiança nas próprias virtudes. Então, a energia do macaco é muito interessante, né? Então, que a gente possa receber beber dessa medicina, né? Da lei do tempo também, porque afinal de contas, estamos dentro de uma jornada, né? Atravessando o anel da semente ressonante nesta jornada, na onda do espelho e limpando os nossos espelhos internos, né? Então, que cada vez mais a gente vá purificando tudo isso. E essa é a nossa lição do momento. E aqui, essa parte da nossa aula de hoje, eu achei importante trazer isso aqui para fazer alguns ajustes e alinhamentos, com relação às matriarcas. Mais uma vez, a gente já sabe, que as matriarcas, elas são forças universais do feminino, da Mãe Divina, como um legado de amor, né, para a humanidade, em um período em que a humanidade estava se consumindo em guerras. Basicamente, logo após a queda de Atlântida, né, o afundamento de Atlântida, onde os povos se distribuíram pelo planeta, né, alguns, algumas diásporas acontecendo a partir dali, né, e estando em ilhas, né, e muitas vezes a gente vive em ilha e não sabe, né, a gente vive ilhado na nossa própria realidade, né, então a gente tem que tomar muito cuidado. E as faces do feminino, dentro da mitologia, dentro da psicologia arquetípica, né? Que também é a psicologia que é a base do meu trabalho, ela traz essa conexão com as faces da deusa interior. Então, a ideia das faces da deusa interior parte do princípio de que cada mulher carrega dentro de si múltiplos aspectos femininos, múltiplos arquétipos femininos, inspirados em mitos ancestrais, figuras divinas. Esses arquétipos representam padrões psicológicos, energias potenciais que influenciam pensamentos, emoções e comportamentos. Então, veja, cada parte da jornada a gente se conectou com um arquétipo da deusa, né? Cada, cada lua, tá? E que, na verdade, são partes nossas. Então, para esse sistema de crenças que nós estamos desenvolvendo aqui,
Ele não é uma coisa rígida. Pode ser que na próxima jornada, do próximo anel, surjam outras faces mais importantes para aquele momento. Para esta jornada da lua ressonante, né? Da lua ressonante, não, perdão, da semente ressonante, né? E nós estamos exatamente na lua da semente ressonante. É uma grande tartaruga mágica aqui. Nós estamos experienciando estas faces, integrando estas faces. Então, o que que essas deusas têm conversado com nós? Têm trazido para a nossa alma. Então, veja, são energias potenciais que influenciam pensamentos, emoções e comportamentos. Jean Shinoda Bolen é uma psiquiatra junguiana e ela popularizou o conceito das sete deusas gregas como arquétipos femininos: Afrodite, Ártemis, Atena, Hestia, Deméter, Perséfone e Hera. Então, aqui, se a gente for pegar a regência das deusas gregas, seria a jornada de Afrodite, né? Porque Afrodite rege o amor, rege a sexualidade, rege a sensualidade, rege a maternidade, rege toda a frequência do amor, né? E cada uma dessas faces representa um aspecto, tá? Eu trouxe aqui mais como o entendimento. Então, aqui vamos dizer que as 13 matriarcas são 13 faces do feminino para nós, que a gente precisa. Esse grupo precisa se nutrir dessas energias, não como uma verdade fechada, né? Encerrada numa caixa, mas como um manancial de possibilidades que ocorrem a partir da conexão com a sua mitologia, para que a gente possa crescer e se autoconhecer. Então, olha só, além das deusas gregas, outras tradições trazem faces como Obá, que é do panteão Iorubá, Inanna. Inanna também é uma figura, né, da Suméria, que traz a energia da mãe, da deusa. Figuras místicas como Santa Teresa, Madalena, enfim, que foram mulheres mesmo que viveram, né, que não eram apenas uma mitologia, né? Cada arquétipo revela uma força, um desafio, um dom, pode ser mais ativo em diferentes momentos da vida de uma mulher. Por exemplo, Obá representa a dor transformada em poder. Perséfone ensina a abraçar a escuridão interior. E Nana simboliza a morte do ego para o renascimento da essência. Então, cada uma das faces do feminino vai curando uma parte nossa, ajuda nesse processo da integração do feminino sagrado. Por isso que a gente vai cultivando isso dentro de nós. Então, qual é a importância, né? Olha só que figura icônica essa, né? Então, a gente é energia pura aqui com uma máscara, né? Uma modelagem aqui, né? Então, na era da IA, tudo é assim, né? Enfim. A importância dos arquétipos e mitos. Então, eles são padrões universais presentes no inconsciente coletivo, conforme a psicologia de Jung. Eles funcionam como espelhos da alma, revelando forças, vulnerabilidades, potenciais ocultos. Ao reconhecer e trabalhar com esses arquétipos, a mulher acessa uma fonte de sabedoria interior, ampliando a sua capacidade de transformação e empoderamento pessoal. Aqui, o empoderamento pessoal nada mais é do que voltar a ser o que você é na essência. Puramente isso, né? E os mitos e os arquétipos femininos aparecem em histórias, literatura, arte, tradições culturais, servindo como mapas para o autoconhecimento e a espiritualidade. Eles ajudam a compreender emoções, instintos e padrões de comportamento, promovendo cura, aceitação, integração das diferentes faces do feminino.
A vivência desses arquétipos permite que cada mulher construa sua própria história, vivenciando com autenticidade, olha isso, né? Olha o visionário aqui. E os distintos aspectos do feminino em si. Então, um resumão assim, né? Então, o resumo das principais arquétipos. Então, tem as deusas virgens, que são a independência e a autossuficiência, algumas faces dentro da visão das deusas gregas, que é esse recorte, né, que a Jean Shinoda Bolen traz nas suas pesquisas do feminino. Então, as deusas virgens são as mulheres mais independentes, mais autossuficientes, então elas são regidas pela deusa Ártemis, Atena e Hestia, tá? Cada uma tem uma característica. Ártemis é a guerreira, né? Ela é a guerreira, ela é irmã de Apolo, né? Ela representa a deusa, as faces da lua, e ela cuida das ninfas, e ela não se associa com homem algum. Ela pode até ter relações com um homem, mas ela não se associa a ele. Ela é uma deusa independente. Atena, que é muito mais estrategista, a deusa da sabedoria, e Hestia, que é a deusa do lar, né? É a que guarda o fogo, que mantém o lar aquecido. É a lareira, né? Então, ela representa o fogo dentro da casa. As deusas vulneráveis, que trabalham relacionamentos e papéis tradicionais, que é Hera, que é a esposa de Zeus, a esposa traída de Zeus, né? Vamos dizer assim, dentro da visão grega. Ela se via assim. E Zeus simplesmente entendia que ele tinha que povoar a terra. Então, ele e suas milhares de amantes, né? E era ali, era a esposa dele e muito vingativa, porque ela não gostava de ser essa esposa traída. Então, ela se vingava dos filhos de Zeus, né? E de suas amantes. Então, ele sempre que se envolvia com uma ninfa, com uma humana, né? Ele as escondia, porque senão os filhos deles todos iam acabar morrendo. Mas ela acabava sempre entrando na mitologia de cada herói, né? Semideus, com algum desafio. Então, a esposa é o arquétipo da mulher que valoriza o casamento, que entende o casamento como uma instituição sagrada. Então, a deusa Hera traz isso, tá? Deméter é a mãe, né? O arquétipo da mãe, né? A função dela é ser mãe. Então, ela está associada com Perséfone, que na verdade é Coré no início, e depois que Coré é raptada pelo Hades, ela se torna Perséfone. Então, Deméter e Perséfone fazem parte da mesma mitologia, são mãe e filha. E Perséfone traz essa mulher sacerdotisa, né? Essa mulher bruxa, feiticeira, né? Por quê? Porque ela entra em contato com as sombras. Ela penetra no mundo das sombras quando ela é raptada pelo deus Hades, né? Que a rouba para si. Então, ela se torna mulher dentro desse universo. Ela se torna Perséfone. Ela não nasce Perséfone, né? E ela abraça as sombras. E na mitologia de Deméter e Perséfone é quando surgem os mistérios eleusianos, né? E as estações do ano, porque ela fica 6 meses com o marido e 6 meses com a mãe. Então, quando ela tá com a mãe é primavera e verão, quando ela tá com o marido é outono e inverno. Então, essa alternância das estações do ano, elas foram compreendidas através da mitologia de Deméter e Perséfone. E as deusas alquímicas, as deusas que transformam, que trazem criatividade, sensualidade e tal, né? Afrodite. E aqui na nossa jornada, Oxum. Então, ela é uma deusa da alquimia, da transformação, tá? Existem outras faces da deusa ligadas à dor, ao renascimento e à busca espiritual e aceitação da sombra, que são as deusas escuras. Existem milhares de mitologias e arquétipos do feminino, na verdade. Mas a gente vai pegando a energia, que é quase
a mesma para cada uma das culturas em que elas surgem. E por que que é importante, né? Aqui, inclusive, para a nossa jornada. Para quê? Porque a conexão com os arquétipos e mitos do sagrado feminino fortalece o autoconhecimento, como eu disse, a autoestima, a capacidade de transformação. Permite que cada mulher reconheça e integre suas múltiplas faces. Ou seja, você vai integrar a face Afrodite, a face Lakshmi, a face Oxum nessa jornada, para que você possa vivenciar a plenitude e o gozo de estar viva, né? Reconhecendo a integridade dessas faces do feminino, dessa multiplicidade energética, vivendo de forma mais plena, autêntica e alinhada com o seu propósito. Ah, bom, o que acontece aqui? Tornando a visão clara. Qual é o seu sonho grande? Eu mantive essa imagem aqui, né, sugestiva de uma união amorosa entre duas pessoas, na forma de uma aliança, né, de um casamento, porque na verdade tudo é simbólico, né? Inclusive você portar uma aliança, quando ela vem carregada de simbolismos, não pesa, não se torna uma prisão, né? Mas isso também não representa o casamento. Ele representa algo que vai além, no sentido de o que eu estou conectada. Aqui eu estou conectada. Aqui eu estou me aliando, né? Quais alianças eu faço na vida. E vem aqui algumas provocações, né? Então, tornando a visão clara, qual é o seu sonho grande? Ou seja, o que que você sonha? Então, a meditação é: qual a importância de sonhar? Quando você conhece as respostas, a vida muda as perguntas. Eu vi isso da Isa e isso marcou, achei importante trazer até essa contribuição tão rica, né? E é isso, né? Quando você acha que sabe já, né, que tá no caminho, que tá tudo certo, que já resolveu, que já viveu, aí a vida vai lá e muda as perguntas e você tem que começar tudo de novo. E tá ótimo, e tem que ser assim, senão a vida permanece estagnada, né? E sonhar, muitas vezes assim, olhar para o seu intento, né, para o lado do filtro, não é ficar presa àquela imagem inicial, é refinar aquela imagem e saber assim, de que forma ele é aplicável no meu momento presente. É viável, não é viável? Eu tenho que adaptar, eu tenho que mudar, eu tenho que sonhar de novo. É outro sonho? Ou é um sonho com mais significado? Para que eu estou sonhando, né? O que que vai mudar a minha vida se eu realizar esse sonho? Percebe? E quando a gente está sonhando, às vezes a gente fica lá sonhando acordado e tal. Quando começa a manifestar, quando começa a realizar, você começa a pensar assim, e agora, né? Tipo, não dá muito para voltar atrás, está acontecendo, né? E a gente tem duas reações, né? De muita alegria e de muito medo. É igual casar, né? Por isso que muita gente não casa mais. Dá muita, tipo assim, o que que vai ser, né? Vai dar certo, não vai dar certo, tal, não sei o quê, aquelas questões do ego frente a, ao que é esse casar com a sua alma, né? Então, no início do intento do anel, você vai se conectar com a energia do seu sonho e perguntar-se: ainda é o mesmo sonho ou ele mudou? Você está reafirmando ou dando um novo passo com mais consciência, né? Então, qual das duas realidades está se apresentando hoje, agora, na lua ressonante? Esse sonho é o mesmo ou ele é totalmente diferente agora que passou, né? As 6 luas estamos na sétima.
Então, é um momento de alinhamento. Você refinar com o seu eu, alinhar com o seu eu, tipo assim, colocar no papel isso, planejar, fazer o seu sonho grande atuar, funcionar, né? Fazendo os alinhamentos necessários para alcançar e manifestar o seu propósito. Como está o casamento com o seu masculino? Perdão, vou refazer minha pergunta. Como está o casamento do seu masculino com o seu feminino interior? Então, é um casamento, é uma alquimia. Por isso que a sexualidade, ela aparece como uma sabedoria nessa jornada, né? Porque é uma alquimia. A gente tem que alquimizar a matéria com o espírito, o masculino com o feminino. Eles precisam estar casados aqui dentro. Eles estão bem casados, assim, com a aliancinha no dedo, né? Tipo assim, conversando, dialogando, ou eles estão ali disputando, né? Estão só no embate ainda, né? Naquela coisa assim e tal, e eu fico me segurando, eu fico me privando, e aí um quer uma coisa, outro quer outra, e fica naquela luta. Os relacionamentos externos é um reflexo de como está a nossa alquimia interna. Se eu consigo trazer essa alquimia no profundo da minha alma, os relacionamentos externos começam a refletir isso, né? Então a harmonia começa a acontecer. E se ela não acontece, é porque a alquimia não está completa. E tudo bem, né? Peguem lá a oração lá do comecinho da jornada, né, da aula de hoje, e você vai entender que não existe o acabado, o plenamente perfeito, o plenamente estruturado. Não existe. É uma alquimia. E a alquimia, ela passa por estágios. Então, qual estágio da alquimia você está? Talvez você esteja no primeiro, no segundo, no nigredo, no rubedo, no albedo, são terminologias, né? Então, o nigredo é o encontro com a sombra, o negro da vida. Ok. Como é que tá minhas emoções ali, né? O que que tá pulsando dentro de mim? Às vezes, essa sombra, ela já começa a passar por um burilamento. E aí ela vai passar por um refinamento. Então, por exemplo, na passagem dos epitais, a gente vivencia isso, né? Estamos no epital branco, tal do refinamento, da lua ressonante, né? Já estamos no epital branco. Então, iniciamos a nossa jornada dentro desse epital que pede que você refine o que foi iniciado na primeira semana. Então, que você refine o que foi iniciado lá no início do anel, lá na primeira lua, na lua magnética. Vai refinando, vai voltando. O que que eu preciso modificar nesse sonho? O que que eu preciso integrar? Como é que eu integro o masculino com o feminino dentro de mim? Como é que eu faço o que precisa ser feito numa ação correta e eu permita que a colheita chegue na hora certa, a partir dessa ação que eu empreendi, né? Isso vem do amadurecimento dentro de nós, dessa alquimia sagrada do masculino com o feminino. E é isso, meus amores. É, né, nossa aula, então, vai ficando por aqui, né? Como a gente está aqui numa gravação, eu quero agradecer a oportunidade de estarmos juntas mais uma vez e que possamos sonhar, né? E realizar nesta lua. É, desfrutando dessa energia gostosa, né? Da Mamãe Oxum ali, desfrutando desse poder, né? Nós vamos ter muitas curas nessa jornada, no nosso próximo encontro.
a gente vai fazer uma cura, né, das nossas relações em outros níveis e tal, dentro da proposta que está chegando, tá bom? Então, um grande beijo, nos vemos, na próxima aula.